Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso, segundos e terceiros anos. Passaram bem da última semana? Como é que foi a aula passada? Conseguiram fazer as atividades? Que bom! Vamos então começar a nossa aula de hoje. Estão preparados? Ótimo! Vamos lá então. Pega o material de vocês aí, aquele material básico. Caderno, lápis de escrever, lápis de cor, borracha. Eu já volto. Muito bem, já separou seu material, então vamos escrever no caderno a data de hoje, a aula em que nós estamos, que é a aula 32 e ER de ensino religioso. Eu já volto.
Muito bem, material separado e caderno em dia. Vamos começar a nossa aula de hoje. Na aula passada, nós começamos a trabalhar com os mitos, né? Lembra que nós conversamos um pouco sobre o que é um mito? O mito é uma história que muitas vezes aparecem personagens extraordinários, né? Eu até comentei que poderia aparecer assim um cavalo com chifres, com asas, um cavalo que fala, uma planta que fala. Nessas histórias que eram contadas pelos antepassados, esse tipo de personagem pode aparecer. Por isso que se chama mito. Esse tipo de história é um mito, porque não tem como provar, na verdade, né? Algumas coisas a gente até consegue associar o que é a verdade, né? Mas como eram histórias contadas pelos ancestrais, eles não tinham conhecimento científico. Lembra que nós conversamos? Então, e aí era a maneira deles de explicarem os fenômenos que acontecem na natureza e no dia a dia. Nós falamos até um pouco sobre o dia e a noite, o arco-íris, né? Vamos lembrar lá? Nós trabalhamos com a origem do universo, que era dos indígenas Guarani e Mbiá. Nós trabalhamos com a Arca de Noé, que nós conversamos que era cristão, né? Que era essa história lá da inundação, né? 40 dias e 40 noites chovendo, e aí a água subiu e só ficaram os animais lá, um parzinho de cada animal, para povoar de novo a terra. Muito bem, já conhecemos então 2 mitos. Hoje nós vamos conhecer um mito bem legal. Olha só, o nome desse mito e dessa história é O Sumiço da Noite, do Daniel Munduruku, que já é nosso conhecido aqui, nós já vimos livros deles, né? Inclusive, vocês sabiam que o Daniel Munduruku é indígena? Ele é indígena, nasceu numa comunidade indígena, saiu de lá, fez a faculdade, fez o mestrado, doutorado e é um escritor. Se um dia você tiver oportunidade, né, com a sua família, você pode procurar nos livros do Daniel Munduruku. Ele conta muitas histórias de que ele viveu e que ele conhece da comunidade indígena, como essa história que nós vamos ver agora, que é um mito muito legal. Vamos então fazer assim. Vai aparecer aí na tela alguns pedaços da história e eu vou contando para vocês como é que aconteceu, ok? Prestem atenção então. Na história do sumiço da noite, a aldeia estava há dias e dias sem a noite. Vocês imaginem só, dias e dias tendo sol. Todo dia, tempo todo, só claridade. Os indígenas já estavam cansados de tanta claridade. Nem mesmo os rituais que eles tinham que fazer estavam acontecendo, porque eles precisavam da noite para fazer os rituais. Vocês imaginem só passar dias e dias sem dormir? Por quê? Que horário que a gente dorme? À noite, não é mesmo? Então, os indígenas já estavam muito cansados, estavam estafados. De repente, apareceu um curumim, correndo, todo esbaforido, e disse assim: Eu sei quem é que roubou a noite. Como assim você sabe quem roubou a noite? Vocês não imaginam. Eu escutei, eu estava lá no meio da mata, bem quietinho, abaixado atrás das árvores, e os indígenas todos ouvindo o que o curumim estava falando. E ele disse assim: Eu ouvi a serpente conversando com as outras de que ela guardou a noite dentro de uma cabaça. Dentro de uma cabaça? Como assim? O que nós vamos fazer com essa serpente? O pajé pensou o que ele poderia fazer e convocou todos os guerreiros da comunidade para ir atrás da serpente. Mas os guerreiros estavam com um pouco de medo e disseram assim para o pajé: Olha, eu acho que nós temos que chamar o guerreiro mais forte e mais corajoso da nossa comunidade. E o pajé pensou: eu acho mesmo. Vão procurar Caru-Caru. E eles foram. Olha lá, Caru-Caru estava sentado à beira do rio, mascando um matinho e pensando na vida. E eles chegaram e contaram a história para ele. Caru-Caru, só você pode salvar a nossa comunidade. Vá até a serpente e converse com ela. Traga a noite de volta. E Caru-Caru assim o fez. Chegou no meio das serpentes e foi conversar com a mais forte, que era a Surucucu. A Surucucu perguntou: O que veio fazer aqui, guerreiro? E o guerreiro disse: Precisamos da noite, Surucucu. Nos devolva a noite. E ela disse: Mas o que eu ganho com isso? E Caru-Caru só tinha o seu arco e flecha para oferecer. E disse para Surucucu: Olha,
Eu tenho um arco e uma flecha. Eu uso para pescar, eu uso para caçar animais. Vai ser muito útil para você. A Surucucu deu risada e disse para ele: o que eu vou fazer com um arco e uma flecha se eu não tenho braços? Caru pensou: acho que esse presente não foi muito legal. Mas, Surucucu, por favor, nos dê a noite, estamos muito cansados, nós precisamos dela. A Surucucu, que não é boba nem nada, disse para Caru: tudo bem, eu vou lhe dar um pouquinho da noite. Você volte para sua aldeia e pense melhor no que vocês podem me oferecer. Caru voltou para a comunidade com a sua cabaça que tinha um pouquinho de noite. Chegou lá e abriu. Toda a comunidade começou a sentir um sono profundo. Mas ele tinha uma missão, ele tinha que trazer alguma coisa que a Surucucu quisesse. Eles tinham que pensar, mas ninguém conseguia pensar. Estava com sono de muitos dias sem dormir. E a comunidade dormiu, mas dormiu só um pouquinho, porque lembram que a Surucucu deu só uma porção da noite para eles. E eles tinham que pensar no que eles dariam para a serpente ficar feliz. A comunidade se reuniu e pensaram em presentes que eles poderiam dar para a serpente. Quando um dos guerreiros teve uma ideia: já sei, vamos dar um maracá. Um maracá? É uma ótima ideia. E lá se foi Caru oferecer para a serpente o seu maracá. Quando chegou lá, a serpente mais uma vez olhou para Caru e disse: eu não tenho braços, o que eu vou fazer com o maracá? Precisa de mão para tocar. E Caru pensou e pensou o que ele poderia dizer para a serpente fazer com aquele maracá. Ele teve uma grande ideia. Ele disse assim para a Surucucu: eu já sei, dona serpente, esse maracá pode ir no seu rabo. E assim, sempre que você se aproximar, todos saberão que você está chegando. Ótima ideia, Caru. Mas de que me adianta ter barulho? E Caru não sabia o que dizer para ela. A serpente, muito esperta, disse para Caru: volte para sua aldeia e me traga veneno. Veneno? Sim, todo o veneno que você tiver. Eu quero, além do barulho, eu quero ter veneno para matar todos os meus inimigos. E, como Caru precisava muito da noite, ele voltou para sua comunidade e contou para eles o que a serpente queria. Todos saíram na floresta procurando as fontes mais venenosas para levar para a serpente e assim poder recuperar a noite. E assim o fez. Caru encheu vários potes com veneno. Quando chegou para a serpente, ela ficou muito feliz. Já estava, com o seu maracá no seu rabo e pensou: agora eu serei a serpente mais poderosa deste lugar. Mas não é que aconteceu uma coisa que vocês não podem imaginar. Quando Caru estava voltando para a floresta com a noite toda dentro da sua cabaça, os animais estavam com muita vontade de dormir e vieram todos em volta dele e ele ficou desesperado e a cabaça caiu no chão. A noite caiu no mesmo momento e a Surucucu, que estava distribuindo um pouquinho de veneno para cada amiga, afinal ela queria ser a mais poderosa, se perdeu em quem ela já tinha colocado. Concluindo, pessoal, é por isso que existem serpentes que têm veneno e serpentes que não têm veneno. E é por isso que a Surucucu é a mais perigosa da Amazônia, porque ela tem muito veneno. E cuidado, se você ouvir esse barulho, saia correndo. Gostaram de conhecer essa história? Quem já tinha ouvido falar nesse mito da serpente? Vocês sabiam que a Surucucu é uma cobra muito poderosa? Vamos conhecer então um pouco mais. Olha lá, conversando sobre o mito. Uma coisa que apareceu aí, né, foi a cabaça. Olha aí que legal, vocês já tinham visto alguma vez uma cabaça? Vamos ler o texto aí. Há uma grande variedade de formas e tamanhos de frutos dessa espécie. Ela é uma das mais antigas plantas cultivadas pela humanidade.
Seu cultivo remonta a 8.000 anos. Os frutos podem variar de pequenos e arredondados a grandes e compridos, indo de uma dezena de centímetros a mais de 1 metro de comprimento. Os frutos são usados para a confecção de recipientes como a cuia do chimarrão e instrumentos musicais como o chequerê, maracá e o agê. Então, olha só que interessante. Essa primeira imagem é do maracá verde. Você já viu algum fruto parecido com esse? Sabe que lendo as pesquisas, sobre o que era o maracá, conta-se que ele parece uma abóbora. Quem já comeu abóbora? Essa até parece uma abobrinha, né? Esses formatos que a cabaça tem, o que acontece? Depois de seca, olhem ali, ó, ela fica bem sequinha, eles lixam, eles passam produtos para que não fique, para que não apodreça, porque é uma casca de um fruto, e aí eles podem produzir várias coisas. Olhem aí, ó, a cuia do chimarrão, já tomou chimarrão? Você sabia que era feito de cabaça? Não, então, a cuia do chimarrão é feita de cabaça. E os instrumentos musicais que são muito utilizados dentro das religiões de matriz africana e pelos indígenas também são feitos de cabaça. Olha lá, o chequerê, o maracá e o agê. O maracá que inclusive a gente viu na história. Outra curiosidade que eu fui pesquisar quando eu estava falando sobre essa história é sobre a surucucu, que foi o nosso personagem, né? Olhem aí, vocês já viram uma dessa? Ui, espero que não. Por quê? Olhem aí, surucucu vem do tupi e significa que morde muito. No Brasil, ela é encontrada em áreas da Amazônia, da Mata Atlântica e em áreas de matas úmidas do Nordeste. A surucucu vibra sua cauda como a cascavel, sem, no entanto, produzir o ruído que esta produz. Olha só, ela é tão perigosa quanto a cascavel. Vocês já ouviram falar numa cobra que é cascavel? O rabinho dela também vibra, assim como o da surucucu, e faz um barulhinho. É para avisar os inimigos que ela está, por perto. Gostaram de conhecer essas curiosidades? Sabiam que existia a cabaça, que tem o surucucu? Tudo isso faz parte dessa mitologia indígena. Agora nós vamos para a nossa atividade, certo? Todo mundo preparado? Então vamos lá. Hoje nós vamos de caça-palavras. Eu sei que vocês gostam. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras para encontrar. Olha lá, maracá, noite, surucucu, veneno, curumim e guerreiro. Vão conseguir encontrar? Todo mundo preparado? Dedinho afiado para encontrar as palavras? Vou dar um tempo para vocês e já volto.
Muito bem, conseguiram encontrar as palavras? Ótimo! O que eu pensei para vocês? Nós poderíamos produzir um maracá aqui na aula. Mas, como demanda um pouquinho de tempo, a gente tem que ter um pouco de material, o que eu pensei? Eu selecionei para vocês um vídeo. O que vocês vão fazer agora? Eu vou colocar o vídeo para vocês vão assistir e pensar se vocês têm esse material em casa. E aí sim, fazer um maracá, que é um instrumento, ó, de som. Olha, é mesmo. Esse aqui, inclusive, foi comprado de uma comunidade indígena. Ó, isso aqui é a cabaça. Prof, mas você mostrou umas cabaças tão grandes. Lembra que eu falei que ela pode ter vários tamanhos? Ela pode ser bem grande para fazer uma tigela, ela pode ser assim desse tamanho, depende do tempo da colheita dela. Essa aqui foi colhida menorzinha. Viram que legal? Vocês vão aprender a fazer. Assistam o vídeo aí, ó, olha lá, ó. O vídeo do Parabolé, vocês vão assistir como é que nós vamos fazer um maracá de reciclável. Presta atenção aí que eu já volto. Construirmos esse instrumento, a gente vai utilizar uma garrafa PET, fita durex, uma tesoura, estilete e um pouquinho de grãos, que pode ser feijão. A gente pega a nossa garrafa PET, nosso estilete e vamos fazer um corte bem aqui na linha de cima da garrafa e nesta linha aqui na curvatura da garrafa. Agora, feito esse furo, a gente pega a tesoura e corta bem rente nessa linha que a gente fez aqui. Este furo que a gente fez com o estilete, em cima e embaixo. Separamos a garrafa em 3 partes. Vocês vão perceber que a parte de cima vai encaixar na parte de baixo. Para nós unirmos a parte de cima da garrafa com a de baixo, nós vamos utilizar a fita durex. E vamos passar em toda essa volta da emenda. Feito isso, é sempre bom passar um pouquinho também a fita daqui para cá. Agora, a terceira parte da nossa garrafa. Vamos pegar uma tesoura e cortar aqui nesse sentido. Essa parte da nossa garrafa vai virar o cabo do nosso chocalho. Começar a enrolar, fazer um rolinho bem apertado no início para conseguir enrolar a parte toda da garrafa. Tá lá, enroladinho. Vou tirar a minha tampinha, que também será usada no final, e vou encaixar dentro da minha garrafinha. Uns 3 dedos, pelo menos, ela deve entrar na garrafa. E solta. Ela já está presa. Agora, para evitar que na hora do manuseio esse cabo saia do chocalho, pegaremos a fita durex e começaremos a passar desde o início da garrafinha aqui, ó, do bocal da garrafa, fazendo a volta até pegar pelo menos a metade desse cabo. Agora nós vamos colocar os grãos que vão ficar aqui dentro do nosso chocalho e vão produzir o som no final. No caso, vou usar um pouquinho de feijão. Para isso, vamos utilizar um funil, que pode ser feito com a parte de cima de uma garrafa PET, dessa maneira aqui. Vamos colocar o funil no nosso cabo e vamos começar a virar o nosso feijão.
Agora, para tamparmos o nosso cabo, utilizaremos a tampinha da própria garrafa. Está pronto o nosso chocalho. Pode ser utilizado como uma maraca indígena, como um cachixi, ou um pau de chuva. Ele pode ser decorado de diferentes maneiras, como por exemplo, fita durex colorida. Olha só, você sabia que dava para fazer um maracá com produtos recicláveis? Então, se você tiver na sua casa uma garrafinha daquelas pequenas, sabe, que vem um refri assim, que é pequenininha, dá para fazer com aquela. Se você não tivesse, a mamãe não deixar, por exemplo, pegar o arroz, o feijão, que foi o que ele sugeriu aí, você pode pegar pedrinhas, você pode pegar sementinhas secas. Todos esses fazem barulhos também. Se você tiver, até às vezes a mamãe trabalha com artesanato, tem aquelas miçangas também fazem barulho, e você pode enfeitar, né? Como essa daqui. Se você tiver algum tipo de pena, não sei se vai ter em casa, né? Mas pode ter umas fitinhas, pode passar as fitinhas aqui no cabo, né? Ele mostrou até outros instrumentos ali que também são de origem indígena. Eu espero que você goste e que você consiga fazer. Claro, como ele mostrou ali no vídeo que tem que cortar algumas coisas como estilete, peça sempre para um adulto te ajudar, tá? Se você quiser procurar até esse vídeo na internet depois, você pode procurar, ok? Então, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer todos esses mitos, né? Nós conhecemos, vamos lembrar, nós conhecemos o mito da Arca de Noé, conhecemos o mito Yorubá, que tinha os orixás, e hoje nós conhecemos o mito do sumiço da noite. Vocês já imaginaram como seria se a noite sumisse? E eu ia ficar bem cansada, né? Porque à noite a gente geralmente dorme, né? Coitados daqueles indígenas, ainda bem que a serpente recebeu um presente, mas ela resolveu dar para eles à noite. Ainda bem que eles conquistaram isso e agora a gente tem a noite e o dia para poder descansar e fazer as nossas atividades durante o dia, certo? Não esqueçam de fazer o maracá de vocês. A gente se vê na próxima semana com muito mais novidades e conteúdos legais para a gente aprender. Não esquece, a mãozinha lava embaixo da unha, lava no meio do dedo, fica lá, não esquece a torneira aberta, tá? Molha a mão, passa bastante sabão e deixa a torneira fechada. Depois você abre e enxágua a sua mão, ok? Não põe a mãozinha na boca, não põe a mãozinha no olho e nem no nariz se você tiver com a mãozinha suja, não vai esquecer. Máscara, se puder, fica em casa. Aquele abraço. Ai, como eu tô com saudade de vocês, de todas as crianças e das pessoas para poder abraçar. Mas logo, logo já vai poder fazer isso, né? E ó, beijo estalado, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.